Alô, espectador do YouTube, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, está trazendo mais um vídeo aí de palavra aí sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo aí de doutrina, mais um vídeo aí sobre a salvação daquele que deseja entrar no reino da glória de Deus, para aquele que deseja morar com Deus para a vida eterna. Então o canal CCB, a voz do pastor, vai pedindo para você deixar o seu like, para você inscrever-se no canal e dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus vizinhos, porque o canal CCB, a voz do pastor, está trazendo simplesmente palavras de salvação, palavra de doutrina, como nós possamos fazer para obedecer a Deus, para a salvação das nossas almas. Então aproveite, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e comente com seus amigos e com seus vizinhos. Canal CCB, a voz do pastor. Hoje eu estou trazendo aqui um assunto aqui das Escrituras, aqui é onde Paulo estava anunciando o Evangelho em várias partes ali daquelas regiões onde eles viviam, né? E aqui o título da palavra diz assim: Paulo em Tessalônica e em Bereia, né? Paulo em Tessalônica e em Bereia, né? Então vamos fazer a leitura da palavra. Então aqui diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegando também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviam a essas coisas. E tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim,
de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. A palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus é a bênção na vida de cada um de nós, porque todo aquele que quer servir a Deus pela sua palavra, pela sua doutrina, é só procurar ler o Evangelho e procurar entender os mandamentos de Cristo e a doutrina dos apóstolos, a qual o Senhor deu na boca dos seus 12 apóstolos, né? Porque um deles foi Judas, o qual se matou depois de ter traído o Senhor, né? Judas se matou, e diz a palavra de Deus que ele, arrependido por ter traído o Senhor, por ter entregado o Senhor aqueles homens perversos e vadios, o que aconteceu? Ele voltou lá e entregou as 30 moedas de prata, a qual ele tinha cobrado para entregar ao Senhor Jesus foi o preço da traição. E ele jogando ali as 30 moedas de prata ali sobre aqueles homens que pagaram ele, aqueles homens naquele mesmo instante pegaram ali a palavra, pegaram ali aquele dinheiro que Paulo, que Judas tinha recebido, as 30 moedas de prata, que era o preço da traição a qual eles conseguiram prender o Senhor Jesus. Então ali naquele mesmo instante os homens pegaram aquele dinheiro e compraram um campo, diz a palavra de Deus, que chama o campo do oleiro. Esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Ali aquele campo os judeus compraram para quê? Para enterrar os estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Eram aquelas pessoas que viviam no meio dos judeus, mas não era judeu por natureza, não era judeus de nascença, não era judeus vindo das 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Jacó, né? Então quer dizer, pegaram aquele dinheiro ali e compraram o campo do oleiro, que se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Então quer dizer, diz na palavra de Deus que ali ninguém seria habitado naquele campo, né? Então Deus amaldiçoou ali aquela terra que se chama ali, aquele campo que foi comprado ali com aquele dinheiro, que foi amaldiçoado, um dinheiro que foi comprado ali pelo sangue do Filho de Deus. Então eles compraram para enterrar ali os estrangeiros que viviam no meio dos judeus, o qual todo estrangeiro ele só tinha direito a servir a Deus se fosse circuncidado. Eles teriam que aceitar a palavra de Deus, tinha que aceitar a lei do judeu, que era a lei de Moisés, e ali através quando um gentio aceitava, que era esse gentio, para aceitar também a palavra de Deus, ele tinha que ser comprado por um judeu. Então todo judeu que tinha um escravo que era gentil, que era estrangeiro, o qual não era da linhagem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, aquele estrangeiro, para um judeu adquirir um estrangeiro para eles, era como escravo. Eles tinham que comprar aquele estrangeiro, aquela pessoa que não era judeu, para servir eles, seja de qualquer tipo de trabalho que eles colocavam aquelas pessoas para trabalhar para eles. E ali quando aqueles estrangeiros morriam, a intenção deles era enterrar lá no campo do oleiro, onde fala que é o campo de sangue.
né? É um campo que foi comprado com preço de sangue, do sangue do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual trouxe salvação para todo homem que crê na sua palavra e na sua doutrina. Então você aproveita aí e dá um like aqui no canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, está aqui simplesmente anunciando a salvação para você que crê na palavra de Deus, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus de modo nenhum lançará ninguém fora, né? Todo aquele que crê na sua palavra e obedecer e for batizado de acordo às escrituras, de acordo com o batismo que o Senhor Jesus deixou, todos esses serão salvos pela sua palavra. Então quer dizer, e ali o apóstolo Paulo anunciando ali naquelas regiões, como diz aqui na palavra, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E o apóstolo Paulo, quando chegou ali na sinagoga dos judeus, ele começou a anunciar que a salvação era por Jesus Cristo. A salvação não era mais pela lei de Moisés, não era mais pela lei do judeu, que é a lei do Velho Testamento. E ali muitas pessoas creram na palavra que Paulo pregava. E Paulo explicava sobre as escrituras, que estava lá escrito na lei dos profetas, tanto como o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Todos os profetas falaram da vinda do Senhor Jesus. Como Enoque também falou da vinda do Senhor Jesus, Abraão também falou da vinda do Senhor Jesus. Então quer dizer, ali o apóstolo Paulo explicava que a salvação não era mais pela lei do judeu, que eles estavam livres do cargo, do jugo da lei, eles estavam livres sobre a lei do judeu, sobre o sábado, que eles poderiam trabalhar no dia de sábado, que eles estavam livres para não pagar mais dízimos. Quer dizer, o Senhor Jesus trouxe a salvação para todo aquele que crê na sua palavra e obedecesse a sua doutrina de uma forma de graça. Então Cristo morreu de graça no Calvário da cruz, por amor da minha alma e da tua alma. Então você que está assistindo aqui o canal CCB, a voz do pastor, aproveita, dá um like aí no canal, inscreve-te no canal, comenta esses vídeos, compartilha com seus amigos, para que a palavra seja anunciada. Eu não estou anunciando aqui por dinheiro, por nada dessa vida, mas simplesmente pelo amor da salvação da tua alma, porque o Senhor quer salvar a tua alma. Não importa a tua situação financeira, não importa se você é pobre, não importa se você é rico, não importa se você é uma pessoa bem-sucedida, não. O Senhor só quer simplesmente que você creia no evangelho de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus disse, pela sua palavra, está escrito no evangelho, o Senhor Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então quer dizer, todo aquele que crê no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, todo aquele que obedecer à palavra de Deus, será salvo se permanecer na doutrina, nos ensinamentos. O Senhor salvará no último dia, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus não quer condenar as pessoas. Deus não fez o inferno para o homem. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e seus anjos, né? Satanás e seus anjos que pecaram junto com ele lá no céu. Porque diz a palavra de Deus que pecaram, a terça parte dos anjos de Deus pecaram junto com Lucifer, né? E se fizeram espíritos imundos e estão vivendo aí nesse mundo, perturbando as pessoas, né? Enchendo as pessoas de vício, de coisas que não provém de Deus e que Deus não se agrada. Mas Deus, através aqui do canal CCB e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está trazendo
a verdadeira palavra de Deus para você que deseja ser salvo no último dia. Porque vem o dia que tudo isso aqui vai parar. Tudo isso aqui vai parar e não vai ter para onde correr, não vai ter nenhum socorro. Naquele dia não vai ter corpo de bombeiro, naquele dia não vai ter polícia, naquele dia não vai ter nada não vai ter os hospitais funcionando para socorrer ninguém. O desespero vai ser total. O desespero vai ser total em toda a terra, para todo aquele que crê e obedecer à palavra de Deus. Então, quer dizer, você através do canal CCB, procura obedecer a Deus, procura os caminhos de Deus, para que Deus possa ter misericórdia da tua e da minha alma. Então diz aqui, no versículo 2, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura, e expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, né? Então quer dizer, aqui diz a palavra que Paulo, como por costume, ele pregava todos os sábados nas igrejas dos judeus. Por que todos os sábados? Porque todos os judeus que não tinham conversão de Deus, a igreja deles só funcionava dia de sábado, porque os judeus que não tinham conversão de Deus, para eles o dia de sábado ainda continuava santo, ainda continuava sagrado, ainda continuava sendo o dia de falar de Deus, o dia de anunciar a lei de Moisés, o dia de ler a lei de Moisés. Então por isso que os judeus faziam isso. Por isso que os judeus, eles procuravam o dia de sábado para falar da lei de Moisés, para que pudesse levar a palavra da lei de Moisés para o povo judeu. Então Paulo aproveitava no sábado e visitava as igrejas dos judeus e anunciava que a salvação não era mais pela lei de Moisés, mas sim pelo evangelho de Cristo, sim pela graça, pela sua graça. Então por isso que ele disse aqui, e expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, né? Então ele dizia que esse Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Ele é o que salva, ele é o que perdoa os teus pecados, ele é que cura todas as tuas enfermidades. Então se você está enfermo, se você está com algum tipo de enfermidade e você procurar obedecer o Senhor Jesus, o Senhor pode te curar, o Senhor pode te libertar de qualquer enfermidade, de qualquer vício, e você ser uma pessoa, de repente, passar a servir a Deus pela sua palavra, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, e alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais, né? Então está dizendo aqui que muitos creram na palavra que Paulo pregava, e ajuntaram-se muitos com Paulo, com Silas, né? E também, e diz aqui, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, né? Então uma grande multidão de gregos ficaram maravilhados de saber que a salvação também pertencia a eles, né? Porque o próprio Senhor Jesus fala pela sua palavra. Quando ele estava na terra, quando ele estava na forma humana, ele só tinha vindo só para o povo judeu. Mas por que a salvação chegou em nós? Por que nós temos direito à salvação hoje? Por causa que os judeus mataram o Senhor Jesus, que era o rei deles, o rei da glória, o que tem o poder sobre a morte, sobre o inferno, e que tem o poder sobre todas as coisas que há nesse mundo. Então quer dizer, o próprio judeu mataram o Senhor Jesus, que veio para tirar eles todos da maldição da lei. E por eles ter matado o Filho de Deus, aí a salvação chegou nos gregos,
em toda a raça de ser humano na terra, entendeu? Então Deus abriu as portas da salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Deus abriu as portas da salvação na vida de todo aquele que crê e obedecer o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí diz aqui no versículo 5: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então quer dizer, ali os judeus maus, aqueles mesmos judeus que mataram o Senhor Jesus, que foram contra o Senhor Jesus e que apoiaram a morte do Filho de Deus, diz aqui na palavra, eles se ajuntaram com invejas, eles estavam com inveja de Paulo, de Silas, que estavam ali anunciando a palavra e fazendo ali muitos milagres, porque quando Paulo anunciava a palavra, como os outros apóstolos, como Silas e outros discípulos do Senhor Jesus, o Senhor derramava com abundância sobre eles o Espírito Santo, para que por onde eles passassem, ali também as maravilhas iam acontecendo, né? Então muitos mortos foram ressuscitados, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas endemoniadas, muitas pessoas possessas de espírito de embriaguez, espírito de todo tipo de droga na face da terra, o Senhor libertou pela mão dos apóstolos e dos seus discípulos, porque aqueles dias ali, o Senhor precisava fazer muita obra para mostrar que Jesus Cristo, aquele Jesus que eles mataram, era o Filho de Deus, né? E aí, como eles não conseguiram fazer com que a palavra de Deus fosse eliminada, eles continuaram perseguindo os apóstolos, até que mataram todos eles. Então diz aqui: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para fora, para junto do povo. Então aqueles judeus dentre os vadios, que não tinham temor de Deus, fizeram alvoroço naquela cidade e queriam tirar Paulo e Silas de dentro da casa de Jason. Mas pelo que a gente dá de entender aqui, com certeza Paulo se escondeu, mas Jason escondeu Paulo e Silas, e eles conseguiram invadir a casa de Jason, né? Eles conseguiram invadir a casa de Jason, só que os apóstolos não estavam mais lá. Os apóstolos já não estavam mais lá. Eles não conseguiram achar, aliás, eles estavam escondidos, né? E ali levaram Jason perante os magistrados, perante as autoridades, né? Como diz aqui, ó. Aí diz aqui, ó: e não o achando, trouxeram Jason e alguns irmãos e a presença dos magistrados da cidade, clamando estes que tem alvoroçado o mundo, chegando também aqui. Então quer dizer, eles levaram Jason perante as autoridades daquela cidade, ali da onde Paulo e Silas pregavam, anunciava a palavra, e Jason era um servo de Deus, que é o servo de Deus que estava apoiando os apóstolos ali, os dois discípulos, os dois apóstolos, que era Silas e Paulo. E ali, como eles não conseguiram prender Silas e Paulo, eles pegaram Jason, o dono da casa, e disseram que Jason estava alvoroçando a cidade, pregando contra os deuses deles e contra a lei de Moisés, né? Então, e disseram que eles alvoroçaram a cidade, chegando até estes, quer dizer, chegando até Jason. E diz aqui: os quais Jason recolheu
e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, né? Então ali era o rei César, né? Então eles falavam que Paulo estava pregando, que estava falando contra o rei César. E não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Paulo não estava falando ali contra César, o rei daquela região ali. Paulo pregava Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, aquele que tem o poder de salvar todo homem que vem ao mundo e que tem poder de ressuscitar mortos, que tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Então, Paulo pregava e anunciava Jesus Cristo e eles, movidos de inveja, perseguiram Paulo e Silas e levaram até o dono da casa, Jason, já que não acharam nem Silas e nem Paulo. E chegaram lá, mentiram perante o rei, dizendo que Jason estava apoiando homens que estavam falando contra o rei César. E isso era mentira, né? Porque diz a palavra de Deus, o próprio Cristo disse pela sua palavra, está escrito. Ele disse, vós sois... E o próprio Senhor Jesus disse que eles eram filho do diabo, porque eles amavam a mentira. Então quer dizer, porque o diabo é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quer dizer, aqueles homens foram mentindo ali, usando ali o nome de Jason, um homem justo, honesto, servo de Deus, né? Que Deus fez uma obra linda na vida dele, mas os caras fizeram um alvoroço naquela cidade e levaram Jason ali até perante o rei César, para que Jason mandasse prender Jason também, se for possível até açoitá-lo, né? Mas com certeza Deus livrou Jason das mãos daqueles judeus perversos e maus, e da mão também daquele rei, né? Porque Paulo realmente não estava ali falando contra aquele rei, nem contra as autoridades daquela cidade, mas estava falando contra o pecado, contra aquele que não quer obedecer a Deus, né? E ele estava levando ali a palavra da salvação para aqueles homens. E diz aqui: tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, né? E depois dali, depois que investigaram ali Jason, fizeram deram várias pressão nele ali, em Jason, aí foi solto, Jason foi solto, e ali eles voltaram para casa, né? Chegando lá, enviaram, aí diz aqui, ó: e tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Então quer dizer, depois que os apóstolos ali pararam de anunciar ali, naquela cidade ali de Tessalônica, o que eles fizeram? Mandaram Paulo para Bereia, para que Paulo fosse anunciar ali a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que desejam ser salvos no último dia. Então diz aqui: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então logo que Paulo chegou lá em Bereia, o que ele fez? Ele foi lá na sinagoga dos judeus e foi lá anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Jesus Cristo é o que salva todo homem e toda mulher que vem ao mundo, né? Diz na palavra de Deus: ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
diz aqui, ora, estes foram mais nobres, diz aqui, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e os demais, os soltaram, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, né? Então, quer dizer, o pessoal de Bereia, os judeus lá de Bereia, receberam a palavra de Deus de uma forma mais especial do que o pessoal lá de Tessalônica, né? Porque o pessoal de Tessalônica não receberam a palavra. Muitos receberam e a maioria não recebeu, né? Como diz lá, que lá em Tessalônica, muitas mulheres foram convertidas, mulheres principais, como muitos homens também, como muitos gregos também obedeceram a palavra lá em Tessalônica, né? Mas em Bereia, o pessoal foram mais receptível com Paulo e com Silas, como diz aqui, ó. Ora, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim. Porque geralmente quem procura obedecer a Deus, quem procura fazer a vontade de Deus, a pessoa escuta a palavra e vai examinar nas escrituras para ver se aquilo que a gente está falando, se aquilo provém de Deus ou se provém da pessoa mesmo que está falando. Entendeu? Porque o Senhor Jesus fala pela sua palavra que todo aquele que fala de si mesmo está buscando glória para si mesmo. Mas quem anuncia o evangelho do Senhor Jesus, quem anuncia a palavra de Deus, quem anuncia o evangelho como está escrito, ele não está buscando glória para si mesmo, mas ele está buscando glória para Deus que enviou o seu Filho na terra, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz aqui, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe dos nobres, e poucos homens. Então, quer dizer que aqui em Bereia, creram mais mulheres do que homens, né? Mulheres nobres, pessoas, gente legal, pessoas que tinham um nível mais alto na classe social, né? Então diz aqui, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobres, e não poucos homens, foi muitos homens. Eu tinha falado agora há pouco que tinha sido poucos homens, mas não poucos homens, quer dizer, foi muitos homens. Muitos homens receberam a palavra lá na comunidade lá em Bereia, né? Então o pessoal lá, os bereenses, receberam de bom grado a palavra de Deus. Muitos homens e muitas mulheres nobres, né? Então diz aqui, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões, né? Então diz aqui que logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia, foram lá e incitaram os judeus, né, a fazer mais uma rebelião lá, entendeu? Contra Paulo e contra Silas, né? Mas diz aqui, ó, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões no mesmo instante. E os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Sila e Timóteo ficaram ali. Então quer dizer, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, aqueles que não têm prazer em servir a Deus, realmente só traz escândalo, problema, entendeu? Não procura se enquadrar na palavra de Deus, ainda atrapalha quem quer servir a Deus, né? É como o Senhor Jesus diz, né? Que
Os falsos profetas, eles nem entram no céu e nem deixam as pessoas entrar, né? Então quer dizer, mas você que está ouvindo aí o canal CCB, a voz do pastor, procura obedecer a Deus, procura fazer o concerto com Deus, para que Deus tenha misericórdia da tua alma e você possa entrar no reino de Deus, naquele grande e glorioso dia do Deus Todo-Poderoso, porque Deus vai pedir conta da alma de cada um. É como o Senhor Jesus diz pela sua palavra: o que adianta o mundo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua vida? Tem tantos homens famosos, como agora aqueles homens lá que foram ver lá o Titanic lá no fundo do mar, né? Homens bilionários, tanto lugar maravilhoso para aqueles homens visitar no mundo, mas eles queriam ver lá no fundo do mar, entendeu? O destroço do Titanic, que fez uma desgraça tão grande, né? Com tantas pessoas que morreram ali, sem ter a chance de ser salva, porque as águas ali eram muito fortes, muito terríveis ali no mar. E ali aqueles homens, né, uns homens muito ricos. E aí, onde é que ficou o dinheiro deles agora? Felizes os que ficaram, né? Os que ficaram com o dinheiro deles, porque não trabalharam, não fizeram nenhum esforço, né? Muitos não perderam nem uma noite de sono pelas riquezas que eles deixaram, e agora vão gozar do que eles deixaram. Então quer dizer, isso é que é o fim da humanidade, ao nada. Então se você não procurar obedecer a Deus, se você não procurar crer em Jesus Cristo, a sua vida vai se tornar em nada, e vai ter um preço muito alto que você vai pagar por não obedecer a Deus, por não crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a salvação da tua alma. Então procura enquanto há tempo congregar na verdadeira obra de Cristo na terra. Aqui no Brasil o nome da igreja a qual está de acordo com o Evangelho de Cristo se chama Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil. Vá na congregação, não tenha receio de ir lá. Às vezes você pode olhar e pensar que lá as pessoas não vão te dar confiança, não vão te dar atenção. Você está enganado. Lá dentro os irmãos são muito educados, são muito receptivos. Os porteiros que estão na porta, as irmãs que auxiliam as irmãs na porta, que tem as irmãs porteiras e os irmãos porteiros, os irmãos para auxiliar os homens e as irmãs para auxiliar as mulheres, porque na obra de Deus é tudo na decência, é tudo na ordem. Então quer dizer, vá na congregação cristã no Brasil, né? Congregue lá, entenda a palavra de Deus e peça o seu batismo para a salvação da sua alma. Mas às vezes você vai dizer assim: mas eu já fui batizado. Só que o batismo que você foi batizado, esse batismo não é verdadeiro. Esse batismo é falso. Por que ele é falso? Porque você não batizou de acordo à doutrina de Cristo. Você não batizou de acordo ao Evangelho de Cristo. Você nem entender da palavra você não entende. Você não entende nem o que significa o Novo e o Velho Testamento. Se você não entende, meu amigo, como é que você aceitou batizar em algum lugar? Está pagando aí um absurdo, pagando dízimos. Muitos estão pagando 10% do que ganha. Muitos estão pagando 10% das suas empresas, dos seus negócios, para esses homens aí que diz a palavra de Deus que todos são ladrões. Todos são ladrões e salteadores, né? Porque quando se cobrava um dízimo, no tempo que a lei do dízimo funcionava, para que era a lei do dízimo? Era para sustentar as viúvas, os órfãos, os necessitados, para manter a tribo de Levi, que não recebeu herança quando entrou na terra prometida. Os levitas não receberam herança. Então qual era o salário dos levitas? Eles ganhavam a porcentagem do dízimo que era pagado na igreja para sustentar os levitas, tanto eles como as mulheres dele, as crianças, os velhinhos, toda aquela tribo. E ainda tinha que ajudar ainda as outras tribos do dízimo, era para ajudar também as viúvas das outras tribos que não tinha quem ajudava elas. Então quer dizer, o dinheiro que entrava na igreja não era para ninguém andar com carrões, mansões, aviões, jatinho, fazendas. Não, meu amigo. Então você que está sustentando aí bandido,
aí pagando dízimo, porque quando você paga dízimo, você está se amaldiçoando. Ou você ainda não lê o mandamento do dízimo. O próprio mandamento do dízimo já chama você de ladrão, já chama você de amaldiçoado, porque lá diz que toda nação que vive lá da lei do dízimo é amaldiçoada, né? Lá o próprio mandamento diz, lá diz assim, ó: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Ó, já está chamando de ladrão. Todavia vós me roubais. E dizer: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, toda nação. Então Deus diz que toda nação que paga dízimo é ladrona, é amaldiçoada. Por quê? Por que que é? Porque não teve ninguém nascido do sexo, não teve nenhum homem, nenhuma mulher que obedeceu à lei de Moisés. Então a lei de Moisés foi abolida junto com Cristo, com o dízimo. Então a lei do dízimo foi abolida por Cristo. E nós vivemos hoje sobre a graça. Então, meu amigo, como é que você tem a cara de pau de dizer que você está na graça e você paga 10%? Que graça é essa, rapaz? Isso é uma palhaçada. Então se oriente, meu amigo. Se toca, rapaz. Deixa de sustentar o diabo, deixa de sustentar o Satanás e procura obedecer a Deus e sai da igreja dos mercenários, rapaz. Se você morrer da igreja dos mercenários, você vai para o inferno. Você não se salva. Eu estou falando é do que está escrito aqui. Eu não estou julgando aqui de mim mesmo. A palavra de Deus, o Senhor Jesus diz: não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então o que é a reta justiça? A reta justiça não sou eu não aqui, ó. A reta justiça é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo diz: se você pagar dízimo, você vai para o inferno. Se você pagar dízimo, você é amaldiçoado. Se você guardar o sábado, você é amaldiçoado. Porque Jesus diz: trabalhai todos os dias para não ser pesado a ninguém. E ele fala pela sua palavra: aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Então quer dizer, aí você fica sustentando aí mercenário, entendeu? Mercenário dentro das igrejas, ganhando salário. Dentro da congregação cristã no Brasil, lá não tem mercenário. Lá todo mundo trabalha, todo mundo é voluntário na obra. E esta obra é linda. Esta obra é linda, esta obra é de Cristo, esta obra é de Deus, meu amigo. Então vá visitar a congregação cristã no Brasil. Quando você for lá, meu amigo, não peça, você não tem que pedir permissão de ninguém para entrar dentro da congregação cristã no Brasil. Você só tem que ir bem vestidinho, vai, veste uma calça, não importa se a calça é velha, nova, não importa. Vai de calça, homem de calça, né, camisa. E a mulher vestida normal, como ela se sentir também. Se a mulher quiser ir de calça, não serve a Deus, pode ir de calça, pode ir de saia, pode ir de short, não tem problema nenhum. Não é proibido entrar uma mulher de short na igreja, não. No dia que ela entender a palavra de Deus, ela vai trocar o short e a calça por uma saia, pelo vestido, pela roupa que é de uma serva de Deus usar, né? É igualmente o homem também, ele vai bem vestido, né? Porque o servo de Deus tem que estar bem vestido, mas também não é mandamento nem doutrina você ter que estar de terno como eu estou aqui, você ter que vestir uma camisa social. Você pode ir com uma camiseta normal, sem problema nenhum, não tem problema nenhum. O importante é você não mostrar as tuas vergonhas, diz a palavra. A palavra de Deus diz que você não pode mostrar as suas vergonhas, as tuas partes íntimas. Então, se você está bem coberto, não importa a roupa, se é nova, se é velha, se é de marca, se não é de marca, não importa. Você pode ir de sandália, pode ir de sapato, do jeito que você quiser. Quando você entender a palavra, aí Deus vai preparar a roupa para você. Se você não tem condição, você vai orar a Deus e Deus vai preparar. Mas confia em Deus, meu amigo, confia em Deus e vá na congregação cristã no Brasil, peça o seu batismo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados. E você vai receber o dom da vida eterna. E aproveite, dê um like aqui no canal CCB, a voz do pastor. Porque o canal CCB, a voz do pastor, vai simplesmente anunciar a salvação daquele que deseja ser salvo para entrar no reino da glória no último dia. E mais uma vez eu te falo, a obra de Cristo é de graça. Lá na congregação cristã no Brasil, todos os anciãos são voluntários, todos eles trabalham de graça na obra. Muitos são pescadores, muitos são engenheiros, outros são
pedreiro, outros são carpinteiro, outro é eletricista, outro é encanador, outro é agricultor, entendeu? Outros é comerciantes. Então quer dizer, mas eles vivem do trabalho deles, eles não vivem do dinheiro da Irmandade, do suor da Irmandade, eles não vivem da lã das ovelhas de Cristo, porque quem vive da lã das igrejas de Cristo é ladrão. Então Jesus Cristo diz que quem ganha salário dentro de igreja é ladrão. Então, meu amigo, sai da igreja dos ladrões, sai da igreja dos mercenários e procure obedecer a Deus para que você não morra na igreja dos mercenários, porque se você morrer na igreja dos mercenários, Cristo não vai ter misericórdia da tua alma. Eu estou falando com firmeza, com certeza, porque eu entendo, o meu pastor, que é Jesus Cristo, esse me deu o entendimento para me entender e dizer que o que eu estou falando aqui é de Deus, não é de mim mesmo. Então quer dizer, dê um like aí no canal CCB, a voz do pastor, e a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Que Deus abençoe você e que você possa obedecer a Deus para a salvação da tua alma, e que você também Deus possa te usar nesta obra para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação. Porque qual é o maravilhoso de anunciar a salvação? É você levar a mensagem a mensagem de Deus para aqueles que vão receber a vida eterna, né? Porque vai chegar o dia, quando chegar o dia da vinda de Cristo, quando o Senhor Jesus vier, que Ele ressuscitar todos os mortos, vai ter bilionário aí, que ele ia querer dar tudo que ele tem para ser salvo naquela hora, mas vai estar ferrado, naquela hora não vai ter misericórdia. Então, se você não procurar obedecer a Deus enquanto é tempo, entendeu? Depois que você morrer, meu amigo, ninguém louva a Deus na sepultura. Na sepultura, morreu, já era. Já era. Se obedeceu a Deus, Deus seja louvado. Se não obedeceu, está ferrado. Então, quer dizer, é isso aí. O canal CCB, a voz do pastor, está aqui simplesmente para pregar a verdade. E muitos não gostam da verdade. Se você olhar meu canal aí, meu canal é muito pequenino. Se eu tivesse aqui profetizando em nome do Satanás aqui, usando o nome de Cristo e o espírito do capeta aqui profetizando, dizendo que Jesus vai te dar isso, que Jesus vai te dar aquilo, que Jesus vai te abençoar, que Jesus está aí agora, bota um copo em cima da televisão, em cima do celular, entendeu? Se eu tivesse pregando com esse espírito satânico aqui, meu canal aí estava já de milhões para lá já de pessoas me seguindo. Mas como eu prego a verdade, não falo mentira, meu canal é pequenininho. E você que tem prazer na verdade de Deus, você que não quer servir o diabo, dê um like aí no meu canal, rapaz. Dê um like aí no meu canal, porque o meu objetivo aqui é levar a palavra de Deus para aqueles que desejam salvar suas almas, né? Não estou pregando aqui riqueza não, porque se eu quiser ser rico, eu trabalho todos os dias. Então eu trabalho todos os dias para quê? Para não viver às custas de ninguém. E muito menos da palavra de Deus. Então não sou mercenário, não sou filho do diabo. Quem ganha salário dentro de igreja é filho do diabo, entendeu? Porque está escrito na palavra, o Senhor Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste. É o canal CCB ficando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.